E o que vocês pensam sobre o estudo ativo e passivo? Por exemplo, aquela pessoa que necessita de um professor e aquela pessoa que, não, cara, o professor vai me atrapalhar, quero ser autodidata. Como é que é isso para vocês? Eu acho que isso é muito da forma como a pessoa ela extrai o aprendizado. E isso deve ser respeitado. O que eu vejo são muitas pessoas que tentam aprender como todos aprendem, não conseguem e se auto-intitulam como incapazes. Ah, eu não consigo aprender, eu não vou bem. Por quê? Porque você pode estar estudando de uma forma que não é ideal para você. Então, é importante também ter essa paciência consigo mesmo, fazer alguns testes até que você perceba qual é a forma que eu extraio o aprendizado. De uma forma ativa, lendo, escrevendo, ouvindo as aulas. Você precisa fazer testes e ver o que funciona para você. Entendi. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito, até hoje, de fazer anotações no decorrer de qualquer aula. Uhum. Porque escrever me ajuda a fixar, eu entendi isso. E escrever também me ajuda a fixar o conhecimento na minha cabeça e ajuda a fixar minha atenção naquele momento. Eu já conheço inúmeras pessoas que não fazem anotação porque senão elas perdem a explicação. Então, elas já fixam no momento de outra forma. Ela tenta ouvir o professor. Se ela parar para escrever, é como se ela desconectasse do professor. Exatamente. Isso, algumas pessoas são assim. Ou seja, de fato, eu conheço pessoas, eu me incluo, que quando eu anotava, eu não lia a anotação. Por que eu vou anotar, diabo? Por que eu não vou depois procurar a apostila ou de repente chorar? Na minha época eu tinha que escrever mesmo. Mas hoje em dia você tem uma câmera que você tira uma foto do quadro, se o professor escreveu alguma coisa no quadro, ou o professor ele manda a apostila, um PDF depois para você. Tem 1000 formas de você poder se ajudar hoje, né? Sim. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a forma de memorizar. Você acha que o aluno ele tem que fazer um tipo de estudo nesse sentido? Tipo, você é um aluno que é mais visual, mais auditivo. Como é que é isso, assim? Vocês passaram por um processo desse ou não? Conhecem esse processo? Sim, é a percepção da forma como você aprende. Eu também gosto de assistir a aula e fazer anotações. E depois, quando eu vou ler, eu também faço uma esquematização daquilo que eu estou lendo. Então, eu gosto de participar ali e não só escutar. Essa é a forma como eu gravo a matéria, como eu memorizo. Quando eu vou ler também, eu faço grifo de cores diferentes, identificando lei, identificando conceitos, identificando jurisprudência, cada um de uma cor. Eu gosto desse estudo mais participativo, mas é a forma como eu aprendo. E algumas pessoas basta escutar. Basta escutar. No entanto, considerando o estudo para concurso, que é muita matéria, eu recomendo sim que a pessoa ela tente ao menos fazer esquemas, deixar ali algumas páginas grifadas, grifar de cores diferentes, porque é muita matéria, muito conteúdo. Então, há essa necessidade de reforçar o aprendizado. E na hora da revisão? Você grifa, você anota também, coloca as páginas ali do jeito que você falou. Na hora de revisar, tem alguma técnica, alguma coisa que você utiliza? Você só relê? Como é que é isso? Como é que você costuma fazer na revisão? Eu fazia um estudo... Eu fazia 3 níveis de coisas importantes. Coisas que eu grifava, que eram mais coisas que eu precisava entender, não era tanto de memorizar. Então, são coisas que você não precisa voltar tanto, a não ser que tenha muito tempo que você não estuda para aquela matéria. Eu fazia asteriscos laterais, que aí já eram pontos assim que você tinha que decorar. O asterisco era a atenção ali, tem que ler de novo. Quantas vezes você for revisar, quantas vezes você vai ter que ver aquele asterisco. Entendi. E eu fazia mini clips na página lateral dos livros, que aí eram aquelas questões, aqueles temas que tem muito decorebinho, assim, que você tem que voltar e que é muito importante. Então, na véspera da prova, por exemplo, eram os mini clips que me ajudavam. Na revisão geral, eram os asteriscos. Na véspera da prova, eram mini clips. Então, eu tinha níveis tanto de importância daquele assunto, quanto de como eu sabia que eu ia aprender aquele conhecimento. Compreendendo,
decorando, mas lendo poucas vezes, ou ali lendo no último minuto antes da prova, porque era uma coisa que eu sabia que eu tinha dificuldade de fixar na minha cabeça. Ou seja, você aprendeu uma maneira de otimizar a sua memória. Porque você tem uma memória de curto prazo e longo prazo. Mas tem uma coisa que tá fresca na memória, que ela fica fresca tipo uma semana, mas na véspera... Cara, conta um pouco esse negócio do miniclip. Conta essa estratégia do miniclip. Você também faz miniclips também? Ou como é que é? Não era miniclips. Não era. Eu Mas... fazia mapas mentais. Fazia mapas trazer, mentais. né? Você vê que cada um tem uma forma de memorizar. Entendi. E é importante você respeitar isso. Você entender, você descobrir isso, né? Isso é uma descoberta sobre você mesmo. Se dispor. Eu não sentei para estudar e definir um plano. Eu vou fazer... Isso agora que eu falei para você, essa explicação, eu consigo te dar ela olhando para trás. Eu não parei ali na largada e eu vou fazer assim, assim, assim. Mas conforme eu fui estudando e fui fazendo as provas, eu fui vendo esses níveis de informação, de tipo de informação, da forma como eu memorizava. Então, naturalmente, eu fui criando esses níveis. Primeiro o sublinhar, que é o mais básico, e depois o asterisco. E aí, conforme eu fui fazendo as provas, eu via que eu queria dar aquele último estudo ali antes da prova, mas o asterisco era muita coisa. Então, eu tinha que já fazer mais uma seleção. Aí veio o miniclips.